Muita notícia boa para um dia só para o torcedor atleticano. Aliás, que semana, né? Que começa a semana, começa no domingo. Aí começou no domingo com a vitória de virada para cima do rival. Aí, logo no domingo pela manhã, informação da saída do Rony, né? Que seria para o Corinthians. Aliás, você ouviu o áudio também? Quando eu rodei no estúdio? Eu ouvi. O Elton ouviu. Valor também. Valor ouviu. Guilherme Souza ouviu. Matheus Moura ouviu. Um áudio que eu recebi de uma pessoa que está mexendo nesses negócios do Rony, tá? Né? Pois é. Eles ouviram o áudio aqui dessa pessoa confirmando que o Corinthians fez uma proposta oficial ao Rony, né? Só que o Galante lembrou um negócio que eu não estava lembrando sobre o Rony. O Galante lembrou. Vocês estão ligados quando o Atlético estava negociando? Vocês se lembram? Quando o Atlético estava negociando com o Palmeiras, a vinda do Rony para cá, que o staff do Rony, que é impressionante, como orienta mal o jogador, né? Tudo é na base do leilão e tal. Eles fecharam com o Vasco. Cara, ele estava fechando com o Atlético, apalavrado com o Atlético, aí o staff do Rony, o agente do Rony, fechou com o Vasco. Meteu um leilão no negócio. Aí a Leila Pereira entrou, Galante lembrou maravilhosamente, não lembrava disso. Aí a Leila Pereira entrou e falou, não. Vai aqui que eu dei a palavra. E aí veio pra cá. Ou seja, o Rony, quando veio pro Atlético, ele já não queria o staff dele que ele viesse pra cá. Eu não lembrava disso, cara, porque eles tinham fechado com o Vasco. Aí agora, o Corinthians procurou, eu confirmei posteriormente, com o agente do Rony, me disse, pode cravar, pode divulgar, o Rony está vendido ao Corinthians, porque eles haviam aceitado a proposta do Corinthians. O Santos voltou à carga, opa, outro leilão, aí ele fechou com o Santos. Aí eu falei agora há pouco com o Alexandre Matos, antes de entrar no ar, falei, posso cravar agora, afinal de contas? Não, espera um pouco. Falei, mas porra, se o cara que está lá em Belém do Pará, tratando com o jogador, falou para não cravar, eu não sei mais para caminhar, não, vai jogar lá. O Elton deu a informação que já despediu dos hominhos, né? Ele já despediu dos hominhos, foi lá, despediu dos hominhos, falou, estou indo embora, etc e tal, foi um prazer e tal, não queria ter vindo para cá. Mas outro porém, em julho, quando ele entra com a ação, também ele tinha dado tchau para os amiguinhos. Quando ele entra com a ação, o Rony. Aquele dia ele despediu? Deu tchau também para tudo. Mas que é isso, El? Gente, com todo respeito aqui aos profissionais envolvidos, mas é impressionante como o agente do Rony orienta mal o jogador. Peraí, ué. Pedro do céu. Eu não lembrava disso também, não. Esse detalhe eu não lembrava, não. Quer dizer que quando ele moveu a ação, os jogadores meteram aquela extrajudicial. Sim. Ele não. Gabriel. Orientado pelo agente dele, eu acho que é padrasto dele, orientado pelo agente dele, quem quiser recortar, tá essa fala minha para mandar, porque tem a turma da imprensa que fica recortando para mandar para a turma, mandar para o dirigente do clube, para mandar para o assessor de comunicação, para mandar para o diretor de comunicação. Muito mandar trabalho, hein? Dá trabalho, os caras vivem disso. Não. Então, se vocês quiserem queria ter reportar esse o que eu falei aqui, eu falei antes na rádio lá, o staff do Rony orienta mal pra cacete o Rony. Mas muito mal. Muito mal. E é sempre no leilão, 2 palavrinhas aqui, e etc e tal. Eu não lembrava dessa. Aí o Rony, todo mundo meteu uma extrajudicial com o Atlético, o Rony foi e meteu uma ação. Aí deu essa quizumba toda. Ou seja, tudo que começa mal, Pedrão. Termina mal, né? Termina mal, né? Ele não queria ter vindo pra cá, que o staff dele queria meter no Vasco, a Leila deu a palavra e veio pra cá. Veio para cá, não emplacou e na hora de sair faz o leilão com o Corinthians e com o Santos, mas opta, até agora, está optando pelo Santos. Pedrão, mais uma vez, grande prazer te receber aqui. Digo mesmo, e é aquela coisa, você pode questionar muitas coisas no Rony, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, mas entrega dentro de campo, ele pelo menos se dedica, é um jogador dedicado, é um jogador voluntarioso, é um jogador esforçado. Porém, realmente isso depõe contra a carreira do jogador, depõe contra o ambiente. E aquela coisa, um jogador que entregou pouco no Atlético em números, ainda tem essa saída, tem episódios como esse que o Eltinho colocou, esse episódio agora da saída, realmente complica muito a situação do jogador. Ô HG, boa tarde a todos, boa tarde pessoal de casa. 65 jogos com a camisa do Atlético, 14 gols. Até a chegada dele ali naquele campeonato mineiro, já em andamento, fez os gols contra o Tombense, ficou aquela expectativa de que ele poderia ser muito útil para o Atlético na competição. Quando
o Pedrão fala voluntarioso, né? É o que mais foi a marca do Rony no Atlético. O jogador do carrinho, o jogador da vibração, o jogador da recomposição, mas nós estamos falando aqui de um atacante. Ele foi contratado para ser um atacante no Atlético, para poder ajudar o Atlético da maneira ofensiva. E o recorte que a gente faz todo dele é do que ele ajuda do aspecto defensivo. Então eu acho que aí já é um ponto. Outro ponto é toda essa questão extra-campo que impactou o torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético, realmente, alguns torcedores pegaram uma birra do Rony, porque não é questão de você estar entrando na justiça por uma questão de você ter o seu direito, mas o torcedor entende que ele foi contra a instituição, contra o Atlético, poderia ter resolvido de uma outra maneira como os outros fizeram, né? Não pegou bem. E hoje eu posso dizer o seguinte, vendo aí esses últimos jogos do Atlético, vendo o Vitor Hugo entrar nesse meio de campo como ele entrou, o Michael como entrou, dando uma consistência melhor, o Rony não vai fazer falta ao Atlético. Eu acho que o torcedor não vai sentir falta. Até ano passado, ele era uma peça importante para o Sampaoli, mas hoje o Sampaoli olha para o banco, ele olha para o seu elenco, ele tem várias opções, então, sinceramente, não vai fazer falta ao Atlético. Ô Breno, uma outra coisa que chama atenção é porque quando a gente fala de atacante, a primeira função dele, ou o primeiro elogio a ele, não pode ser simplesmente ele é voluntarioso. Ele tem que ser goleador, ele tem que ser incisivo, ele tem que criar oportunidades, ele tem que dar o penúltimo passe ou o último passe, ele tem que fazer mais coisas, ele precisa se destacar de outra forma. Muitos comentam sempre quando vão falar do Rony, e o Pedro passou por isso aqui agora, de falar sobre, ele vibra... Você está mandando recado para mim também que eu estou entendendo. Não estou não. Eu estou mandando recado para outras pessoas e até direcionado a pessoas que trabalham dentro do Atlético, que também colocaram isso como um dos grandes destaques do Rony. Um torcedor falar isso, eu compreendo. Um gestor, não. Um gestor, a primeira coisa que ele tem que colocar sobre um ativo do clube é que ele está cumprindo as funções para aquilo que ele foi contratado. O Rony foi um investimento alto do Atlético. A janela do Atlético do ano passado, ela tem um alto investimento. Vou lembrar de dois nomes só, Rony e Júnior Santos. Um ano depois desses caras chegarem, o Atlético está colocando eles no mercado novamente. Então foi um erro grave, um erro que não pode ser cometido. Novamente, o Atlético precisa usar muito bem o pouco dinheiro que lhe é direcionado para contratações. O Atlético não tem espaço para se queimar no mercado, e muito menos queimar dinheiro. E esse dinheiro a gente pode falar que ele foi queimado, incinerado. Eles não deram retorno algum para o Atlético, muito pelo contrário. Prejuízo. Eu vejo prejuízo até de imagem. Prejuízo de imagem. O Rony foi o porta-bandeiras. Vamos lá, gente. Ele está no direito dele se ele não está recebendo. Acho que poderia ter sido feito de uma outra forma, sim. Mas ele é o porta-bandeira de algo que deixou o Atlético desmoralizado no mercado. Explica bem isso aí, que eles vão achar que você está passando pano. Não. Desmoralizado no mercado. Deixou uma imagem ruim. Deixou. E se eu estou passando uma imagem de passador de pano, não, gente. Eu não estou passando pano, eu estou colocando pontos. Que o Breno mesmo levantou essa questão. O senhor Júnior Santos, 26 jogos com a camisa do Atlético, 2 gols, 2 assistências e o quê, Breno? Jogo 3. E um jogo festivo. E um jogo festivo. O Breno falou hoje na rádio, só que aqui estava dormindo e não pegou. Porque na rádio foi muito bem, falando na hora. Jogo festivo. Um jogo festivo. E isso queima o filme do Atlético. O Atlético foi avisado que o senhor Júnior Santos estava fazendo um jogo festivo? Não. O que o Atlético fez perante uma situação dessa? Não tomou partido na hora imediata. Então, assim, muito ruim esse movimento do Atlético. É muito ruim. É o que eu falo, Valu. Tem gente que discorda, tem gente que briga comigo. Acho que você é um dos que discordam. Mas tudo bem. O que é mais uma flechinha para São Sebastião? Nada, né? É mais uma. Não tem problema. Só mais uma flechadinha. Quanto tiver Mas planejamento bom é o que dá resultado, é o que ganha. Nesse caso, o Atlético planejou trazer o Rony. O que nós falamos aqui quando contratou o Rony? Muito caro, um jogador nessa idade. É interessante o perfil. Eu não acho bagre, tá? Eu sei que tem muita gente que acha bagre. Eu não acho. Um jogador útil. Me agrada. Mas não vai levar patamar de elenco nenhum. Mas desde a chegada. Para compor elenco, me agrada. Então, o cara fez história no Palmeiras ali e tal, enfim. Não acho. Eu acho só que ele é mal assistido. O staff dele é muito ruim. Erra demais mesmo.
Agora, o Júnior Santos, quando foi contratado, o que nós falamos? Muito caro, não é esse jogador que estão anunciando contratar. Foi o artilheiro da Libertadores, o Elton, que sempre lembra do que ele fez contra... Ele faz o gol que termina a partida, mas é um jogador que teve uma temporada de destaque, útil também. Ô HG, boa tarde para você, todos no estúdio aqui nos assiste. É o seguinte, claro que tem a questão do Rony, que acionou o Atlético atrás dos seus direitos, fez um caminho diferente do que os outros jogadores fizeram, mas eu acho que Rony, Júnior Santos, Biel, todos eles têm uma coisa em comum. A maneira que eles foram anunciados não é aquilo que de fato eles puderam entregar no Atlético. Nenhum deles. O Rony, é um jogador interessante, multicampeão, né? Sim, foi multicampeão no Palmeiras, num contexto de equipe, né? O Júnior Santos, é o artilheiro da Libertadores, sendo que a maior característica do Júnior Santos nunca foi ser artilheiro. Era um cara que nos anos ali de 23, de 24, até se machucar, atropelava os seus marcadores pela questão da força física, né? Um cara que gerava espaços. E o Biel, a famosa oportunidade de mercado, né? Oportunidade de mercado nem sempre é a necessidade da sua equipe, do Atlético em si, e se mostrou em muito pouco tempo, né, que de fato não foi. O torcedor atleticano, esse tem que estar muito grato ao universo por esses 3 jogadores terem mercado no início de 2026, mesmo tendo feito o ano de 2025 que todos eles fizeram, porque seria complicado. O Breno pode me ajudar, Breno? Acho que nenhum deles tem contrato, tirando o Biel, que é um contrato de empréstimo que se encerraria esse ano, mas Rony e Júnior Santos, contratos a perder de vista, né? O do Júnior Santos acho que é até 2028, tanto que ele vai ser emprestado por uma temporada, né? Cara, eu acho difícil que o Atlético recupere boa parte do investimento. Não vai recuperar, HG, mas só de não ficar com esses jogadores onerando a folha do Atlético, e tem que ser entendido como o Elton falou. O torcedor atleticano, ele pode achar que o Atlético está fazendo um grande negócio neste momento com esses jogadores, conseguindo tirá-los do elenco, mas é um prejuízo toda vez que você traz atletas e que esses atletas ficam um ano e um ano depois eles já estão saindo, não por se destacarem, mas por você estar entendendo que já não servem mais para o clube. Isso se chama um erro crasso na contratação de todos eles. Você falou de onerar, você falou de juros, você falou de preço, você falou... Então eu preciso falar disso aqui, ó. Pois não. É só porque o Valor perguntou a respeito dos contratos. O contrato do Rony com o Atlético é até dezembro de 27. Ou seja, teria esse ano, 26, mais o 27. E o do Júnior Santos é até dezembro de 28. Então seriam mais 36 meses de contrato, de valores, né, que seriam investidos. Eu fiz um levantamento aqui rápido, aqui, não vou citar a questão de salário, mas é que isso pesa muito, os torcedores sempre falam a respeito disso. Os dois juntos recebem do Atlético 3,3 por mês. 3,3 por mês. Eu fiz um levantamento aqui só de salário para os dois, pegando só o ano de 2026 e 27, caso eles permanecessem aqui, e ainda eu estou tirando um ano ainda do Júnior Santos, só para a gente fazer uma conta mais óbvia, dá 79 milhões de reais de investimento. 79 milhões só para Júnior Santos e Rony em 2 anos de contrato. É muita coisa. Gente, 3,3 vezes 12 meses, ainda 13º, etc e tal, os encargos, é uma paulada, Por isso que quando foi contratado, eu critiquei muito os valores. Mas eu esperava que o Júnior Santos fosse render, que o Rony fosse render, e não renderam, e agora o Rony vazou e o Júnior Santos está vazando. Porque eu acho que a saída do Júnior Santos é questão de tempo também. O Biel já foi, o Cadu está indo. Então, veja bem, o Atlético está fazendo aquilo que prometeu fazer no ano passado, que é o processo de reformulação. O grande detalhe é que o processo de reformulação se dá, e a chegada de atletas também se dão, ou se dá porque é a chegada, dentro daquele esquema que você falou ontem, Valuzeiro, com o Campeonato Brasileiro que começa amanhã. Entendeu? Então eu entendo a questão do campeonato estadual, ser usado como teste, etc e tal. O problema é que amanhã começa o Campeonato Brasileiro. Ontem,
muito tarde da noite, eu fiquei por 1h15 falando com uma pessoa do Atlético. E olha que, pô, 1h15 de assunto, muita coisa foi dita, né? E uma das coisas que essa pessoa me falou, uma pessoa que eu confio, disse assim, o Atlético vai focar no Campeonato Brasileiro esse ano. E eu achei interessante. Agora, o grande problema é, você foca no Campeonato Brasileiro e começa a avançar nas Copas. Vai chegar um momento que, inevitavelmente, você vai ter que apostar nas Copas. Só que o Cruzeiro, ano passado, focou no Brasileiro. Aí foi avançando, na Sul-Americana ficou pelo caminho, na Copa do Brasil ele foi avançando. Foi avançando. Chegou um momento que ele precisou. Só que o Cruzeiro estava com um time tão bem encaixado que ele conseguiu nas duas frentes se dar muito bem. Não ganhou a Copa do Brasil, gol de mão do Memphis, não adianta esconder isso porque isso fez a diferença. E no Brasileiro ele foi terceiro colocado, que eu acho que a posição, até para a gente apostar no Cruzeiro esse ano de novo. Então, tem uma terceira posição ali, um G4, né? Enfim, a questão tá aí, cara. Mas o HG, isso eu acho que, assim, a gente pode interpretar de duas maneiras, né? Tem gente que vai falar que, então o Atlético está desvalorizando o Campeonato Mineiro, porque... Não, eu entendo que o Atlético até possa estar, dentro de uma análise feita no seu elenco, que melhorou bastante em relação ao ano passado. Essa janela foi muito boa, a gente vê muitas opções. Muito boa. É o Atlético entender assim, mesmo eu colocando um time alternativo, eu consigo fazer um Campeonato Mineiro competitivo, que é até o que eu esperava contra esses times que o Atlético jogou, contra o Norte. Até aqui a gente não viu, né, Breno? Mas aí entra um determinado ponto. Existe uma pré-temporada em andamento. Sim. Né? Então, assim, esse time não está... Os jogadores não estão totalmente prontos. Alguns que chegaram, até o São Paulo falou que não chegaram na melhor forma. Mas se você analisar o elenco do Atlético alternativo, ele pode muito bem entrar, disputar um Campeonato Mineiro e vencer. Eu acho que essa é a questão. Ninguém tá... Eu não entendo que o Atlético está nesse jeito, abrindo mão. Não tem importância. Porque eu sei que o heptacampeonato, dentro do Atlético, ele é tratado como algo importante, que vai entrar para a história. Até para essa gestão tão contestada da SAF, ter mais um ponto ali positivo para mostrar para o torcedor. Agora, quando você vê essa saída dos quatro, né? São 4 atacantes, né? Com o Cadu, 4, o torcedor fica com aquela coisa. Então agora abriu a folha. Abriu um espaço na folha e vai trazer atacante. Calma. Abriu o espaço, mas aí eu acho que a responsabilidade de você trazer um grande volante, ela aumenta. Porque você está economizando no ataque, você tem ali uma situação de uma lacuna que já tem mais de um ano. Então não é trazer um volante para compor, é trazer o volante. Porque você liberou a folha. E é importantíssimo. E também o zagueiro, que você comentou hoje, né, que a prioridade do Atlético é essa. Veja como é isso mesmo. Vem primeiro volante, vem zagueiro, aí depois, acho que até mais um atacante mediante a saída dos 4. Né? Pelo que vai. Porque são campeonatos longos e tudo mais. Mas a responsabilidade aí, ó, do volante, ó, aumentou ainda com essa abertura aí. Trazer um cara. Não é uma informação nova para quem está ligado no programa, não é uma informação nova. Todo mundo sabe que o Atlético está de olho realmente num zagueiro e num volante. E ontem eu confirmei essa informação. Então, o zagueiro e um volante, o Atlético deve anunciar aí pelos próximos dias ou semanas. A janela fecha quando? Março, né? Março. Então, dias ou semanas, o Atlético vai anunciar um zagueiro e um volante. Estou com o Galante. Não pode anunciar jogador para compor elenco, não. Porque os que estavam na composição do elenco foram embora. Estão indo embora, o Atlético está botando para correr. É claro que tem jogador que continua aqui. O Igor Gomes é um cara para composição de elenco. Muito prestigiado pelo São Paulo, mas é jogador de e útil. Né? Agora, não dá para trazer. Zagueiro é para chegar e fardar. Volante para chegar e fardar. Mas quem vai pro... Cara, vai ter muito jogo, vai ter jogo pra cacete. A Sul-Americana, viagem ruim, longe. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que o Atlético tende a priorizar para não passar o que passou ano passado esse é o ponto. E no ano retrasado, entendeu? Então vai precisar, todo mundo vai jogar. Gente, se organizar direitinho, todo mundo joga. Você achou que eu ia falar transa, né? Não, bobagento, claro que não, bobagento, mente poluída.